Olá! Chegando aqui mais um vídeo aula, tópico por tópico, ponto por ponto. Estamos nós aqui na nossa última lição do quarto trimestre, é a nossa lição de número 13, que trouxe nós aí 13 temas, muito difícil, mas muito importante também, né? Totalmente essas aulas do livro de Ezequiel bastante escatológico, e sabemos que quando é escatológico a gente tem que estar buscando um pouco, mas até aqui nos ajudou o Senhor, e eu quero nesse momento aproveitar para te agradecer, porque você tem feito parte desse canal de lições Viva com Rose, e que Deus possa ter abençoado você, né, que com muito esforço Deus tem nos dado essa oportunidade de estar trazendo a palavra dele aqui no canal. Então, desde já, nós vamos aqui para a nossa lição de número 13. E o tema desta lição é o seguinte: o Senhor está ali. A nossa leitura bíblica, como sempre, nós traremos aqui a lição do dia. Então, hoje a nossa leitura se encontra aqui em Gênesis, capítulo 49, o verso é o 1, e eu vou estar lendo, que diz o seguinte: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos que vós hão de acontecer nos derradeiros dias. E nós, gente, já vamos para o nosso tópico 1, tópico por tópico, ponto por ponto, amém? Vamos lá? Vejamos então, meus amados, aqui o nosso tópico 1 desta lição de número 13. Diz o seguinte: tópico 1, sobre a cidade. O ponto 1 diz: estas são as saídas da cidade. Exceção final da profecia é o suprimento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. Termo hebraico para saída, torchar, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usada no livro de Números como sentido de limite, extremidade. A versão bíblica traduzida brasileira emprega extremidade no versículo 4, como o profeta usa outra palavra para saída. Muitos expositores do Antigo Testamento acham que saída, apesar de ser sematicamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria: estas são a extremidade da cidade, mas saída é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento e nas nossas versões atuais da Bíblia. Amém? Então, olha só, sobre o ponto 1, estas são as saídas da cidade. Aqui, por mais que a lição diga que, apesar que o nome não seja mencionado nesse contexto, mas deixa claro que está tratando da cidade que é Jerusalém, né? Que a lição falou, né? Então, aqui Ezequiel, ele está falando a respeito dessa cidade, e houve então aqui um questionamento, né? Quando o profeta Ezequiel utiliza aqui o tamanho, a saída, né, a parte da saída, que está falando das características dessa cidade. Ele está falando da estrutura, né, da cidade. Ou seja, onde está escrito saída da cidade, tem a ver com extremidade, né? Ou seja, a largura, o tamanho da cidade. E essa cidade, a qual Ezequiel está falando, será edificada por Jesus Cristo. Na introdução da nossa lição tem o seguinte, né? Que
que nós temos que separar a cidade de Jerusalém com a nova cidade de Jerusalém, certo? Porque às vezes há confusão entre esses nomes, né? Vamos lá para o nosso ponto 2. O nosso ponto 2 diz assim: formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. Ezequiel 48, verso 16. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste. Um tipo da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, verso 16. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas ou 2.250 metros. Ezequiel 48, verso 16. A cidade de Jerusalém nunca teve sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo. Até então, é uma figura da Nova Jerusalém, do mundo vindouro, tá? Por isso que é bom nós fazermos aqui a leitura, para que você também acompanhe a leitura, para depois nós tirar aqui alguma conclusão do que está acontecendo. Nesse momento aqui que Ezequiel estava falando, né, dessa visão, dessa revelação, as pessoas ali houve assim, um questionamento a respeito dessa Jerusalém, porque ele dizia o seguinte: Jerusalém nunca tinha sido quadrada e nunca teve esse tamanho tão grande. Então, por que o profeta Ezequiel estava falando a respeito disso? E será por quê? Olha só, o sentido que Ezequiel está falando dessa revelação é porque essa Jerusalém a qual o profeta se refere, ou está se referindo, é a Jerusalém celestial e não a Jerusalém terrena. Então, é muito importante nós saber separar a Jerusalém da Nova Jerusalém. Tem um tópico aí que nós falamos sobre a cidade santa, né, que Jerusalém é, e da santíssima cidade, que já é a Nova Jerusalém. Então, Ezequiel aqui, ele está tendo uma revelação apocalíptica. Por isso que eu disse, uma revelação apocalipse. Então, é muito difícil as pessoas às vezes compreender se elas não tiverem realmente como, né, eu digo assim, a palavra, né? Então, no livro lá de Apocalipse, se você for ler lá no capítulo 21 e o verso 16, então essa Jerusalém que ele está se referindo é a Nova Jerusalém celestial. Então, eu sei que tem muita coisa para as pessoas, para nós entendermos, todo mundo entender, né? Para não confundir uma coisa com a outra. E nós já vai então para o nosso ponto 3, tá bom? O ponto 3 diz o seguinte: as 12 portas. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas. Segundo o livro de Jeremias, porta do povo, Jeremias 17:9, porta do sol, Jeremias 19:2, porta de Benjamim, Jeremias 22, e porta da esquina, Jeremias 31:38, porta do cavalo, Jeremias 31:40, porta do meio, Jeremias 39:3 e porta entre os muros, Jeremias 52:7. Bom, falou 6 portas, mas parece que eu contei 7 portas, não sei se estou errado. A torre do templo de Marduk, deus dos Babilônios, e Temanaqui tinha um recinto quadrado, cujo acesso era por 12 portas. E Ezequiel conhecia a sua cidade de origem, Ezequiel capítulo 1, verso 3. Outra vez conhecesse também a torre de Marduk e a Babilônia, pois vivia entre os exílios de Babilônia. Mas olha, veja só como é que é a situação do povo.
Então, olha só o que nós lemos na nossa leitura, no nosso ponto 3, sobre as 12 portas. Muitas pessoas aqui estavam questionando, né, a respeito do que Ezequiel estava falando. E o seu questionamento era o seguinte, né, acerca das 12 portas, já que Jerusalém não tinha 12 portas, e que só tinha 6 portas, e que Jerusalém também não era quadrada, né? Então ele tinha esse questionamento, né? Que como que o profeta Ezequiel fazia uma revelação de uma Jerusalém quadrada, desde quando Jerusalém nunca tinha sido quadrada, e muito menos Jerusalém tinha 12 portas e sim 6. Então, olha só, eles começaram a dizer o seguinte, a questão, né? É que Ezequiel, por ele ter vivido na Babilônia, na época de ter levado como um escravo, e lá existia um templo, né? Aonde, né, que era o deus babilônico, e esse templo era quadrado e tinha também 12 portas, né? Então ele disse o seguinte, que Ezequiel provavelmente conhecia esse templo, e era portanto que Ezequiel estava se baseando tirando essa inspiração de lá. Em Temanaquim tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Então eles deduziram o seguinte, que Ezequiel conhecia a cidade, né, de origem. Usou Ezequiel, ou seja, baseou-se nessa cidade, nesse templo, né, como fonte de inspiração. E o comentarista disse que nós não podemos aceitar realmente essa inspiração, né, que Ezequiel teve. Deus é a fonte da revelação dele e também da inspiração e da visão da mensagem de Ezequiel. Porque Ezequiel aqui está falando coisas futuras, e ele não está falando de uma cidade terrena, ele está falando de uma cidade que é Jerusalém celestial. Amém, meus amados? E que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a sua vida, e nós vamos estar aí voltando para o nosso ponto 2, ou trazendo nosso resumo, amém? Fica com Deus.